A incrível CEO, dona de uma fortuna bilionária, tinha uma beleza inigualável, mas mesmo assim passou 30 anos escondendo o rosto atrás de um véu. Tudo isso por causa de um único homem. Ela esperava em silêncio que fosse ele a tirar o véu com as próprias mãos. E essa história começa na infância. Quando era criança, ela sofria bullying dos colegas na escola, mas toda vez que era humilhada, ele aparecia e ficava ao lado dela, protegendo como um verdadeiro herói. Então ela jurou em seu coração que se fosse pra amar alguém, seria somente ele e lhe esperaria pro resto da vida. Anos se passaram e ela virou uma mulher poderosa, herdou os negócios da família e se tornou a chefe de um grupo empresarial bilionário, mas nunca parou de procurar aquele garotinho. Mesmo sendo super bem-sucedida, ela continuava solteira, firme na promessa de que só casaria com ele. A avó dela, desesperada pra ver a neta casada e dar logo um bisneto, vivia tentando arrumar alguém na rua. Chegava até a abordar desconhecidos, o que fez muita gente achar que ela era maluca. Teve até um que, sem paciência, a empurrou para o meio da rua. E foi nesse momento que o destino agiu. Um rapaz numa cadeira de rodas viu tudo de longe. E quando percebeu que a idosa iria se machucar feio e ser atropelada por um carro, ele se jogou sem pensar duas vezes e segurou a senhora, salvando a vida dela. A avó, emocionada, quis agradecer ali mesmo e disse que queria casar a neta linda dela com aquele rapaz corajoso. Mas o rapaz dispensou essa ideia e disse que já tinha noiva e que seu casamento era já amanhã. A avó, chateada, tirou uma foto dele e mandou pra neta. Quando a mulher viu a rara pedra de jade no colar dele, ficou em choque. Era a mesma pedra que o garotinho usava na sua infância. E depois de 20 anos, ela tinha finalmente encontrado ele, que amou durante a infância. Mas aí, veio uma notícia chocante. A secretária dela contou que o casamento desse tal homem era no dia seguinte. Mesmo com o coração em 1000 pedaços, ela não quis atrapalhar a cerimônia e decidiu ser madura. Preparou um presente caríssimo de casamento e ainda mandou pra noiva dele um convite oficial para ser gerente executiva da empresa dela. Como forma de agradecimento por cuidar de alguém tão especial como ele, ela acreditava que se aquela mulher foi capaz de inspirar um homem a se jogar na frente de um carro para salvar alguém, ela devia valer a pena. Mas o que ela não sabia era que essa tal noiva estava longe de ser boa pessoa. Anos atrás, foi por salvar ela que ele ficou com as pernas debilitadas, mas em vez de ser grata, ela passou a viver às escondidas com um riquinho mimado, curtindo uma vida de luxo. Na cabeça dela, ele era só um aleijado, um cara que não podia mais oferecer nada de bom pra ela. Já o outro, rico e cheio de status, era quem podia bancar presentes caros e uma vida luxuosa. Só que o que ela nunca imaginou, que ele era na verdade o filho do dono de um gigante grupo empresarial, um dos mais respeitados do país. Além disso, era o misterioso dono da Loja Suprema, cargo de prestígio e influência absurda. E na real, as suas pernas já estavam totalmente curadas há muito tempo. Ele só continuava na cadeira de rodas pra surpreender sua noiva no dia do casamento. Ele queria fazer uma surpresa e revelar toda a verdade no altar, junto de sua verdadeira identidade de herdeiro milionário. Ele queria mostrar que, mesmo fingindo ser um cara comum, ele era o homem que podia dar a ela tudo, inclusive o amor mais sincero, mas nada saiu como ele esperava na noite anterior ao casamento. Ele recebeu uma ligação da fiscalização, e do outro lado da linha, o oficial avisou que a noiva dele tinha sido denunciada por estar num hotel com outro homem. Estavam pedindo que ele fosse lá buscar ela. Naquele momento, o mundo dele desabou. Ele jamais imaginou que a mulher que ele ia casar no dia seguinte ia trair ele daquele jeito tão covarde, devastado. Ele foi até o local, assinou os papéis e ficou esperando ela sair, na esperança de que ao menos ela tivesse uma explicação convincente. Mas a mulher, ao perceber que tinha sido pega na mentira, resolveu assumir de vez a falsidade. Ela disse na cara dele com crueldade: ele era apenas um aleijado incapaz de dar a ela a vida que desejava. Afirmou que só seu amante ao lado dela podia oferecer tudo o que queria. Mandou que ele fosse pra casa e aceitasse isso de uma vez. Depois disso, deu as costas e saiu com o outro sem nem olhar pra trás. Até a própria assistente dele ficou indignada e questionou como ela teve coragem de traí-lo. E ofereceu-se para resolver aquilo imediatamente. Ele recusou a ajuda dela e, tomado pela desilusão amorosa, afirmou que transformaria o casamento deles amanhã em uma cerimônia de rompimento, para que ela experimentasse o gosto da humilhação. Ele, por sua vez, permaneceu firme e em silêncio, com um olhar frio. Apenas declarou que ela jamais iria esquecer aquele dia. E assim foi feito. No dia seguinte, chegou a tão esperada cerimônia. A noiva, achando que o noivo ainda era o mesmo coitadinho apaixonado, planejou humilhá-lo publicamente, subiu no altar com ar de superioridade e anunciou para todo mundo que quem ela amava de verdade e que vai ser seu esposo era o riquinho mimado, filho de uma família rica. Mas antes que ela pudesse continuar com o teatrinho, o homem entrou no salão com firmeza e em voz alta disse: "Eu declaro que este casamento está cancelado." Os dois no palco nem se surpreenderam. Já sabiam que ele iria aparecer mesmo. O playboy então começou a falar um monte de provocações e insultos de baixo calão em cima do homem, tentando bancar o valentão. Mas ele nem se deu o trabalho de responder, porque na visão dele, aquele garoto mimado era irrelevante. E se ele quisesse, o colocaria no lugar com um estalar de dedos. E sem perder a classe, ele tirou os papéis de cancelamento de noivado que já tinha preparado e jogou na cara dela na frente de todos.
A ex-noiva ficou vermelha de raiva e vergonha. Nunca imaginou que aquele homem em que ela fazia de gato e sapato teria coragem de virar o jogo contra ela desse jeito. Do lado, o riquinho tentou sair como herói salvador e começou a tirar onda com ele mais uma vez. Só que no segundo seguinte, uma das seguranças do homem deu um chega pra lá nele tão forte que ele saiu cambaleando. O playboy ficou furioso, pois ele sempre viveu no luxo e nunca levou um tapa na vida. Ele ficou transtornado e logo gritou para seus seguranças, ordenando-os que dessem uma lição naquele homem sem qualquer piedade. Mas mal sabiam eles que estavam mexendo com o homem errado. Em um movimento só, a segurança dele derrubou todos os capangas do riquinho no chão, como se fossem sacos de batata. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o pai dele ficou sabendo do que estava acontecendo. Indignado, ele exclamou furioso ao saber do ocorrido: como que um riquinho de 5ª categoria teve a ousadia de humilhar meu filho? E sem hesitar, deu uma ordem direta aos seus homens com um tom ameaçador que fossem imediatamente defender o garoto. E deixou claro que se aquela palhaçada não fosse resolvida do jeito certo, ele pessoalmente iria resolver. De volta à cerimônia, a ex-noiva e o riquinho ainda estavam se achando os donos da situação. Completamente sem saber que a presepada deles estava chegando ao fim, tomados pela própria arrogância, eles não hesitaram em humilhá-lo e ordenaram que ele se ajoelhasse e pedisse desculpas, pois caso contrário, ele iria sofrer as consequências. Mas justo no segundo seguinte, uma comitiva de seguranças entrou abrindo caminho. O salão inteiro ficou em silêncio. Todos ficaram em choque. Afinal, quem era aquela mulher deslumbrante que acabara de chegar?